primeiramente, se apresente, fale seu nome, onde que você mora, não precisa falar o bairro, assim, só cidade, estado. E fale também quantos anos você tem. Sou Giandra, moro em Águas Mornas, Santa Catarina, e eu tenho 34 anos. Tá, Santa Catarina, Águas Mornas. Bom, Giandra, como que era a sua vida antes de você conhecer a Cristo, assim, entrar para a igreja e ser um cristão ativamente, assim, né? Praticante, que estuda, que vai aos cultos. Como que era antes, assim? Eu posso dizer que minha vida era bem bagunçada, na verdade, né? Não tinha muita organização no modo geral, né? Desde da vida dentro de casa, as rotinas também de trabalho. Não sei muito assim o que falar antes, porque faz um pouco. É um tempo, né? E a gente tenta meio que esquecer também, né? Sim, com certeza. Mas é que não dá pra comparar a vida de antes com a vida De de agora. agora. Mas assim, eu bebia também. Eu nem É, sabia dessa parte. eu bebia, a gente ia bastante em festas, né? E principalmente de rock, que o meu esposo, ele era roqueiro, eu também, só que ele tinha banda, né? De Sim, death sim. metal. E. Era bem. Bagunçado. É, bem bagunçado. E eu era da Umbanda também, né? Eu era espírita, então. Entendi. É meio complicado. Tem uma parte que eu sei da história de vocês que você não poderia ter filhos, né? Sim. Você chegou a, tipo, receber essa informação, essa Uhum. informação. Não precisa dar todos os detalhes, mas hoje eu sei que você tem duas crianças. Então, como que foi isso, né? Tipo assim, aonde foi que você recebeu essa informação e depois como que as crianças chegaram a vir, são duas crianças saudáveis e bem felizes assim. Hoje em dia eu me arrependo de ter queimado o laudo, né? Mas eu tinha 4 laudos clínicos, né? 4 Ah, laudos. era médico É mesmo? médico mesmo, é. Caraca. É, eu fui muito atrás porque a gente queria muito ter filhos, né? Era o Sim. nosso sonho ter filhos. Então, eu fui para muito médico, fiz vários exames e todos eles falavam assim que eu não sei bem se é essa palavra, de repente tô falando a palavra errada, mas é estéril reversível. Que você faz um tratamento longo, né? Muito longo, e aí pode ser que tu venha engravidar, Sim. né? E a questão não só da endometriose, cisto no ovário, que eu tenho SOP, né? Eu tenho até hoje, mas hoje está bem controlada. Não só por isso, mas pela questão que eles falavam que eu tinha algum problema genético ali, e aí precisava de um tratamento bem extenso para poder engravidar. Dos 4 médicos, apenas um falou que ia ser bem raro engravidar, tipo, quase que impossível. Esse um Sim. falou e deu o laudo, né? E, enfim, a gente meio que desistiu e fomos entrar então para a fila da adoção, porque a gente queria ter filho. Sim. Então, se não dava para ser nosso, então vamos para adoção. Só que nesse meio tempo de ir para adoção, o meu esposo, ele era luterano, né? Ele era de berço. E aí eu comecei a frequentar a igreja com ele. E gostei. E fui para ajudar na sala de aula das crianças. Nesse tempo tu era da Umbanda. Eu era da Umbanda, daí Tá. eu larguei, abandonei. Aí tu foi pra Aí eu luterana com. me converti e fui para luterana, Sim. né? E quando eu estava 1 ano convertida, 1 ano na igreja luterana, eu descobri que eu estava grávida de 6 meses e meio, 6 meses e 20 dias, mais ou Quase menos. nascendo já. E então, no caso, Deus já fez a obra dele ali com menos de 1 ano de igreja, né? Que Deus já estava Que de 6 massa. meses e pouco. Eu trabalhava no shopping com paletas mexicanas e eu descobri porque eu passava muito mal, eu tinha pressão muito alta, eu sentia mexer na barriga e mexia e eu achava que era gases. Aí eu tomava laxante, e eu ia pro médico, ia pro hospital, e tomava chá disso e chá daquilo, e nada resolvia, aquela coisa mexendo e mexendo. Aí daqui a pouco começou a sair secreção do peito, assim, pronto, tô com câncer de mama. Aí Caraca. minha amiga pegou e falou assim: "Não, amiga, tu estás grávida". Eu disse: "Não, eu não posso ter, tu sabe da minha história e tal". "Não, tu estás Você nem pensou que grávida". poderia ser, Não né? passou Porque nunca pela minha vários médicos, cabeça. vários laudos. Eu já tinha desistido total, né. Sim. E aí, como eu falei, eu estava na fila de espera, então assim, pra mim jamais. Aí, até que eu fiz o teste de farmácia, deu positivo, me apavorei. Falei com a minha tia
filha, fica calma, amanhã de manhã eu vou contigo, a gente faz o exame de sangue, respira, tenta dormir, descansa e a gente resolve isso amanhã. 6 horas da manhã, 6h30, me encontrei com a minha tia. Aí a gente foi lá fazer exame de sangue. À tarde ela me dá a notícia, que naquela época demorava um pouco mais, né? Já faz 9 anos isso, quase 10. Aí ela falou, não, deu positivo, você vai ser mamãe, parabéns e tal. E mandou um texto lindo, maravilhoso pra mim. Graças a Deus. E aí veio o Luiz Miguel, que é o meu filho mais velho, que hoje ele tá com 8 anos e meio, né? Em maio ele faz 9. Pode deixar. Aí, então assim, é uma história bem doida, mas Deus operou na nossa vida. Um milagre mesmo, assim, né? Porque tinha recebido. Não foi qualquer pessoa que falou, né? Foram alguns Médicos médicos, especialistas, pessoas que estudaram para isso e você teve o diagnóstico ali. E É, com bastante exames também, né? é, Não foi só assim, não, né? Foi feito exames, tudo. E aí depois de 5 anos do Luiz Miguel, eu tive a Maria Luísa, que hoje tá com 3 anos e meio. que benção. Em maio vai fazer 4. E é engraçado, assim, tem muita gente que não acredita, sei lá, em Deus, nessas coisas assim, né? Mas não tem como a gente negar ou apagar isso da história, que você teve as crianças depois que você entrou para a Exatamente. igreja, né? Quando eu tava na Umbanda, até eu queria falar sobre isso, existe algumas coisas que a gente faz, né? Então, tipo assim, tem uns que a gente chama de trabalhos, que é tipo aquelas simpatias e tal. Sim, E eu fiz muito disso, né, pra ter filho. Eu fiz muito, muito mesmo. Inclusive, assim, uma das coisas que eu fiquei chateada depois até brinco de ouro, né? Eu dei em oferenda, ofertei pra poder engravidar, tudo assim, eu fiz muita coisa. sim, Então, por isso que eu falo que os meus filhos são milagres de Deus. Porque não foi falta de tentativa, não só da minha parte, como do meu marido, né? sim. A gente era. Tem gente que fala assim, porque olha, a gente hoje é gordinho, né? Aham. Mas na época não era, Sim, ninguém entende? nasceu assim, né? Então, assim, não tem nada a ver, Não. sabe? É porque era Deus, né? Deus estava Sim. comandando ali, esperando só eu dizer o sim para ele. E aí, quando eu disse sim, ele me deu os meus filhos. E a Maria Luísa veio logo em seguida, quando eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, Deus me mostrou que eu ia ter uma menina, sapeca. Sério? É sério. Ele falou que eu ia ter uma menina, sapeca, e que eu tinha que botar o nome dela de Maria. E eu peguei um dia, a gente tinha acabado de reformar a nossa casa, a gente tinha acabado de fazer o quarto do nosso filho, porque onde a gente morava era muito pequeno, não tinha 2 quartos, então a gente teve que construir um segundo quarto. Inclusive, eu moro lá na sua casa. É, A casa onde eu tu moro sabe hoje, bem. eles alugaram pra mim e pra ela, né? Que é minha esposa. Então, sabe bem que a casa é pequena para ter 2 Sim, crianças, sim, né? 4 pessoas. E a gente tinha acabado assim de terminar, e aí ele até brincou, por que não tivesse esse sonho antes de fazer o quarto do Luiz Miguel, né? Só que Deus estava preparando tudo, né? E Sim, aí eu falei para ele, só tem um seguinte, além de ele mostrar que eu vou ter uma menina, ainda vai ter que ser o nome de Maria. Maria. Você sonhou com isso? Eu Foi? sonhei com isso, foi em sonho, e depois algumas prédicas falavam sobre questão de gestação, Uhum. aí falaram sobre a Rebeca, acho que é Rebeca o nome, não, Ruth, Rebeca, tem não, acho que algumas. foi a Rebeca, a que engravidou bem velha, irmã de Maria, não é Rebeca? Não, é prima de Maria? Prima de Maria? Eu não lembro o nome. A mãe de João Batista. Aham. Isabel, eu acho. Ah, Eu acho que é eu sei que foi a Isabel. prédica sobre ela, né? Sim. E que agora eu esqueci o nome, mas na minha cabeça era Rebeca, não sei porquê. E estava falando sobre isso, né? E assim, quando eu tive o Luiz Miguel, eu falava assim, eu não quero ser mãe de menina, Aham. porque eu sou desajeitada, eu não sei amarrar o cabelo bonitinho, arrumar ela bonitinha e tal, por causa que eu tinha minhas primas, eu fui babá, né? Então eu via Sim. que pra menina é muito delicado, assim, muito mimimi, e aí eu tinha um problema com isso, assim. Daí eu falava assim, eu não quero ser mãe de menina, mas não por não gostar, é Sim. pela questão de cuidar mesmo, Sim, né? sim. E assim, porque minha vida não foi fácil também, né, quando eu era criança, eu Uhum. sou filha de pais separados, não foi fácil, minha mãe não é, a minha mãe hoje em dia é uma outra pessoa, ela se transformou, assim, minha mãe Melhorou é muito, né? maravilhosa hoje, minha mãe é perfeita hoje, mas quando eu era pequena, infelizmente não, né, ela Uhum. teve muita depressão, muitas coisas, então a gente passou muito trabalho. E, então eu falava que eu não queria ser mãe de menina por tudo que eu passei. Eu Sim. fui abusada 2 vezes, né,
Então eu tinha esses medos, sabe? Então eu falava que eu não queria ser mãe de menina também por isso. E aí quando eu sonhei, eu pedi para Deus me confirmar, porque não podia ser. Ele sabe que eu não podia ser mãe de menina. Como é que ele vai me dizer que eu vou ser mãe de menina? Mas ficou questionando ali. Aham. E aí eu pedi para ele me confirmar, e ele me confirmou várias vezes. Eu até digo, Deus, como pode me confirmar tanto assim? E foi. Aí minha mãe sofreu um infarto, né? Ela acabou infartando. Graças a Deus, assim, Deus apitou na minha cabeça que era coração, porque ela não sabia, né? Ela foi pro médico, o médico disse que era muscular e estômago, Sim. né? E aí e Deus mostrou para mim que era coração. Pedi para ele, assim, Deus, minha mãe é forte, ela não é de sentir dor. E ela tá reclamando de dor. O que tá acontecendo com a minha mãe? Por favor, me ajoelhei, pedi, e ele mostrou um coração. E aí eu fico até assim, coisa para falar, mas aí ele me mostrou que era coração. Então eu corri naquele dia, falei com meu marido. Ele tinha vindo de um plantão de 12 horas ali, de noite. Falei pra ele, vamos levar a mãe pro hospital porque a mãe tá infartando. Aí a gente foi, falei com a mãe. E eu tinha tanta certeza, assim, das coisas Mas deixa ele. que eu cheguei lá na mãe, já peguei a bolsa dela, botei um chinelo, botei carregador, arrumei a bolsa assim, com algumas coisas básicas, assim, né? Porque eu tinha certeza que ela não ia vir pra casa naquele dia, que ela ia ter que ficar no hospital por algum motivo, sabe? Uhum. E a gente foi levar ela pro hospital, no Hospital de Florianópolis, no HU, um hospital universitário que tem lá, muito bom. Aí levamos ela lá, e aí a moça veio e me chama e fala, ó, tua mãe chegou aqui infartando, não sei como que ela chegou aqui. Ela não tinha infartado ainda. Tava infartando o tempo todo, assim, eu Ela não já sei tava meio explicar como mal é em que casa, funciona né? isso. Ela tava um mês ruim, mais de um mês ruim. Só que ela foi no médico, no posto de saúde, lá perto, de onde ela mora, e a médica falou que era estômago e muscular, que ela Aí não tinha no nada. dia que vocês levaram ela para o hospital, ela tava ruim? Ela tava Tava ruim, ruim, né? tava Precisava ir no ruim. médico do mesmo jeito. Sim, sim, ela Só que tava aí você ruim. foi, arrumou tudo ali, achando que Uhum. talvez ela não voltasse Porque eu já tinha logo para quase casa, né? certeza, né? Pela questão de que Deus me mostrou que era coração. Sim. E aí chegamos lá, aí a médica veio falando que ela estava infartando e que não sabe como ela chegou viva, digamos Sim. assim, porque estava tendo infartos fortes. E aí ela foi, fez cateterismo, tudo mais, voltou para casa, a médica falou, não, ela tem que ser operada. A situação da tua mãe é grave, ela tem que ser operada, vou encaminhar por um cirurgião, porque a situação da tua mãe é grave. E a gente foi, fez tudo, a gente fez no Hospital de Caridade, ela fez 3 pontos safena, e realmente era grave a situação dela, né? Ela fez 3 pontos safena e foi curada, né? Hoje ela tá bem. Graças a Deus. Só que daí, quando tava cuidando dela, foi na pandemia, né? E então só podia entrar uma pessoa. E eu fiquei lá com ela, acho que quase 10 dias direto, assim, né? Meu filho ficava com um, com o outro, eles se resolviam lá. E aí teve um momento que eu vim para casa. Daí eu naquela época eu era vegetariana, e a comida do hospital eu achava assim maravilhosa. Eles faziam omelete para mim tudo quanto é jeito, ovo de tudo quanto é jeito, sempre bastante salada e tal. Aí eu fui para casa. Daí eu fui para casa, fiquei acho que uma semana em casa, não sei o quê. Minha mãe teve que voltar para o hospital. Ela voltou para o hospital porque o organismo dela estava rejeitando o ferro, que é um ferro que é colocado para fechar ali, né, os ossos do pulmão e tal. E o tórax, né? E aí nisso eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. E uma médica chegou para mim e falou assim: tá com problema de pressão? Eu falei, não, não tem problema de pressão. Daí até na hora eu falei assim, eu tenho problema de pressão só quando eu engravido, mas não é o caso. Daí ela mediu minha pressão tava alta e tal. Aí eu fui pra casa, porque eu tava muito ruim, eu vomitei, me deram uma omelete mal passada, daí eu fiquei mais enjoada ainda e tal. Liguei pra minha tia, vem ficar com a mãe pra mim, não sei o que, eu tenho que ir pro médico e tal e tal. Aí ela foi e ficou com a minha tia, liberaram pra ficar, né? Daí ela foi e ficou, a minha mãe ficou com a minha tia. Daí eu fui pra casa e nisso eu fui na minha vizinha. Eu nunca entrei na casa da minha vizinha, a gente se falava pelo muro. Uhum. Daí nesse dia eu entrei na casa dela e ela começou a orar por mim. Começou a orar, começou a orar. Daí ela falou assim, Gendra, tu fez algum exame de teste de gravidez, ultrassom? Eu disse, não. Daí ela disse, mas tu estás grávida. O Espírito Santo tá mostrando pra mim que tu estás grávida. Aí eu, não tô. Imagina, eu já fazia 5 anos, né? Então pra mim eu não ia ter mais filho e tal. Sim. Mesmo Deus mostrando que eu ia ter uma menina.
Aí eu disse, não, não tô, e não sei o quê. Enfim, tá tudo certinho. Daí ela, faz o exame então. E aqui daí ficou na minha cabeça, né? Segunda-feira, meu irmão foi me levar pro hospital, eu não quis dizer pra ele o que que era. Eu falei assim, mano, passa na farmácia que eu preciso comprar um remédio. Aí ele foi, comprei o teste, cheguei pro hospital, fiquei com a minha mãe, de madrugada eu fiz o teste e deu Uhum. positivo. Nossa. E aí no hospital mesmo eu fiz o exame de sangue, né? Aí tava lá, já tava 2 meses e pouquinho da Maria Luísa. Então, Segundo assim, filho, para quem não poderia pra ter. quem não poderia ter, eu tenho 2 Que e um legal, casal. que legal, Jandra. Tem uma parte da sua história que eu acho bem interessante. Assim, você era da Umbanda, não precisa falar dessa parte, né? Mas eu sei que a sua vida era muito atormentada nessa época, Uhum, né? Sofrida, assim, por conta das coisas que você praticava lá. uhum, Aí você saiu de lá, mas você não tinha se livrado totalmente dessas coisas assim, né? Você uhum. falou pra gente que, sei lá, ouvia as coisas, via. Eu nunca vi nada disso, nem ouvi. Não duvido, porque pessoas da minha família bem próxima, assim, já passaram por situações parecidas com essa, de estar envolvido com esse tipo de coisa. Eu não duvido. Mas pra mim, assim, que eu nunca vi, Meio eu não sei surreal, falar, né? eu não sei falar, assim, de nada. Uhum, Mas eu sei que depois hoje você tá de boa, assim, né? uhum. E como que foi isso? Que eu lembro que você falou, ó, depois que eu me batizei, que no primeiro dia, eu lembro que você me falou algo parecido com isso. Fala um pouco dessa parte, assim. É porque assim, o inimigo, ele se disfarça, né, de várias coisas. Então eu via muita coisa, eu escutava muita coisa. Então, assim, depois que eu me tornei adventista, se é assim que eu posso falar, que eu me converti, fui para a igreja adventista, eu fiquei mais fiel ainda a Deus. Porque daí eu Sim, estudei muito, né, inclusive com você, você foi meu professor junto com o Lucas, verdade. né, que me deram mais sede ainda para ser Legal. adventista, me batizar, principalmente. E, e, e eu sei que Deus, Jesus Cristo, sempre falava para mim que quando eu me batizasse, isso ia passar. Sim, Só que quase ninguém acreditava em mim, sabe? Quase ninguém, mesmo na verdade, assim, as pessoas da própria igreja, como nunca tiveram experiências assim é, espirituais, né, meio que não acreditava também no que eu estava falando, sim. né, enfim. E aí, uma semana antes de eu me batizar, ia me batizar no domingo. Na segunda-feira, antes do domingo do batismo, eu comecei a sonhar com cobra. Eu sonhava com o inimigo, com a forma que o pessoal meio que imagina que é, e era todos os dias. Se eu tirasse um cochilo sequer, Já eu sonhava. já sonhava. Então, se eu passei quase 3 dias sem dormir, porque eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo de dormir, eu não queria. Não é medo. É questão que tu sabe o que vai acontecer se tu dormir, Sim, né? vai sonhar de Eu novo. vou sonhar de novo. Então eu evitava não dormir pra não ter aqueles pesadelos e aquelas coisas. Uhum. Só que daí eu não dormia, aí eu ficava vendo assim uma pessoa assim passando. Deus é mais. Aí eu olhava assim pra janela, daqui a pouco aquela sombra preta passava. Aí eu olhava assim, não tinha ninguém. Tu sabe onde é que a gente mora? É uma rua Aham. tranquila, quase não tem É a rua ninguém. sem saída, né? Quase O não nosso passa portão carro. é todo fechado, Sim. tem um muro no meio. Como é que vai passar uma pessoa assim, né? Bem de boa. E passava assim, e ficava assim. Foi aquela semana assim, bem atormentada, bem atormentada. Foi bem difícil. E no dia mesmo, no domingo, Sim. eu quase não fui pra igreja. Isso é quase ninguém sabe, mas assim, eu tava a ponto de desistir, de não querer mais ir, de não querer mais me batizar e tudo mais. Que E coisa, né? aí eu peguei e tirei um sono, assim, depois do meio-dia. Aí Deus veio e falou comigo e disse: eu vou te dar uma nova vida. Você vai ser uma nova pessoa. É, não lembro agora o que mais que ele falou assim, mas pra mim ir e tal, né? Sim. Que ele tava comigo, enfim. Daí eu fui, me batizei. Glória a Deus por isso. Me batizei até com o uniforme dos Aventureiro. Eu vou aventureiros, botar uma né? foto depois. E, e aí, realmente, naquela noite eu dormi e já não tive mais pesadelo nenhum até hoje. Nem vê nada. Não vejo mais nada, não ouço mais nada, não sinto mais nada. Que bom, viu, Giandra? Tudo passou, sabe? Fiquei até um pouco emocionado, assim, porque
Deve ter sido muito difícil ser atormentado por esse tipo de coisa e, sei lá, na verdade o que, sei lá, o inimigo queria que acontecesse é que você de fato não fosse, né? Talvez ele tentou te estressar ao máximo, te cansar ao máximo, mas ainda assim no dia você não estava querendo ir, você teve um conforto ali de Deus, com certeza eu acredito e confio assim que Deus de fato falou com você assim para que você fosse mesmo, entendeu? E a prova que a gente tem é que você foi e hoje você, digamos assim, é liberta, né? Você não é mais atormentado por esse tipo de coisa. Não. Tá, tem uma pergunta interessante. Por que que você foi para a igreja adventista assim? Porque você já era de uma igreja, né? Você já era da Uhum. luterana e tal. Por que que você foi para adventista? Não que, sei lá, luterano, sei lá, não preste, o adventista é a que presta ou algo desse tipo, né? A gente não tá falando sobre isso aqui, a gente fala sobre o testemunho das pessoas. E eu conheço as pessoas que são adventistas porque são adventistas, né? Acaba condizendo com isso. Como que você foi parar lá assim? E por que que você quis entrar, na verdade, né? Na luterana, eu estava começando estudo bíblico, né, com uma professora. E nesse estudo bíblico já me surgiu muitas dúvidas, Sim. né? Porque a gente, principalmente na hora que a gente estudou sobre os 10 mandamentos. A gente estudou o fruto do Espírito e em seguida os 10 mandamentos. Sim, Quando estudamos os 10 mandamentos, aí veio o quarto mandamento, do sábado. do sábado. Aí eu perguntei para ela assim, tá, não vou falar o nome dela, né? Porque eu não sei se pode, então, professora, vamos dizer assim, Aham. né? Professora, a gente não pode roubar, matar, a gente não pode dizer o nome de Deus em vão, a gente. Mas e o sábado? Por que, que a igreja luterana, então, não segue o quarto mandamento? É 9 mandamentos ou 10 mandamentos, né? E ela ficou meio assim de me responder, porque ela também concorda com a questão do sábado, só que a questão de tradição, acho que é Sim. assim a palavra se dizer, então eles vêm com domingo, né? Mas, mesmo assim, é diferente, porque se precisar trabalhar domingo, eles vão trabalhar. Não é como a igreja adventista do sétimo De fato, não dia, abre mão das que coisas, não né? abre mão no sábado, né? A não ser, claro, aquelas profissões assim, médico, Sim. policial, né? Mas, assim, no modo geral, eles não abrem mão do sábado, né? De compras, de tudo. E na questão da luterana, domingo era só domingo de ir pra igreja, na verdade, né? Não tinha nada assim. ah, De fato, você não precisava abrir mão de nada, né? É, né? A questão é que a igreja abria no domingo, e aí tu ia pro domingo pra Sim. igreja, sabe? Não tinha assim aquele momento com Deus, aquela conexão com Deus, aquela preparação De pro você domingo, né? parar e esperar que o domingo de fato chegasse e o Isso, domingo ser um dia de fato isso, diferente. diferente para Deus e tal, como é no sábado, né? Uhum, Como as pessoas adventistas fazem no sábado, digamos uhum. assim. Então, assim, isso foi mexendo comigo. E aí, em seguida do estudo bíblico, veio a questão de me batizar, que Jesus me chamou para o batismo. Você queria se batizar lá. E eu queria me batizar lá. Então eu conversei com as pessoas da igreja de lá e tal, e eles falaram: não, a gente não batiza porque você já se batizou quando era católica, bebê, então a gente não faz um rebatismo, Eu fui não batizado na católica existe. também quando Então era criança. foi. Aí eles falaram: não existe rebatismo, não sei o quê. O que a gente pode fazer de repente é uma apresentação aqui na igreja e tal. Sim. E eu falei assim: não, mas eu preciso do batismo, porque eu me batizei na Umbanda, eu tô suja, eu tô impura. Eu preciso me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, preciso ser batizada em Cristo e não sei o que Uhum. e tal e tal. E não E não aceitaram. quiseram, né? E eu falei assim, eu não preciso de público. Ainda até falei assim, pode ser só nós, só eu Uhum. e você, não precisa ser num culto, não precisa nada, só nós. Sim. Eu só preciso do batismo e tal. E não. Daí, tá. Aí aconteceu umas coisas, eu acabei parando com o estudo bíblico ali, não foi nada assim com a pessoa, nem com a igreja, foi que aconteceu coisas mesmo, não Aham. pude mais fazer o estudo, não estava mais conseguindo e tal. Aí, mas eu queria fazer estudo bíblico. Aí nisso a Daiane, minha prima, falou: olha, o Lucas, um amigo meu, tá fazendo estudo bíblico, assim, 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 tu não queres fazer? Eu quero. Até eu aceitei porque eu achei que a Daiane ia estar junto. Sim. Mas eu não sabia como é que era, mas eu aceitei, fui, participei. Aí é onde eu te conheci ali, né, me dando aula e tudo. E então, assim, aí
eu já tinha ido algumas vezes para a igreja adventista com a Daiane, porque ela é minha prima, e eu dormia muito na casa dela na época. Para quem não sabe, a Daiane gravou ontem, né, comigo, um testemunho dela. E depois eu vou deixar o vídeo dela também. Mas aquela mulher lá é prima dessa daqui, só para vocês entenderem. E aí eu já tinha ido algumas vezes e tal, e ela mostrou os aventureiros pro meu filho. Meu filho já estava indo nos aventureiros, Sim. então, vez ou outra a gente tinha que tá indo na igreja, né? Que tinha Alguns investidora, eventos, aí você ia para ver o menino lá. Isso, Sim. e eu sempre fui muito bem recebida e tudo mais. E aí um dia teve uma noite de jogos jovens, né, da igreja adventista. Sim. Minha prima era, acho que é diretora que se fala. Na época eu era vice-diretor e ela era diretora. E aí tava organizando essa noite de jogos e eu fui, o Luiz Carlos foi, incluíram o Luiz Carlos, não teve aquele preconceito assim, é gordo, não sabe jogar futebol. Não, não teve E as isso. tatuagens dele. Um monte de tatuagem grande, coisa assim. Não teve preconceito nenhum, não olharam para isso. Parecia até que eles nem estavam enxergando ele dessa forma. E não, vamos jogar futebol e tal. Não teve, será que tu sabe jogar futebol? Não, vamos jogar futebol. Sim. E aí ele foi lá, jogou futebol com os guri, ainda meio que ganhou. Aí teve vôlei. Será que ele sabe jogar vôlei? Não, vamos jogar vôlei. Vamos, é tudo vamos. Jogou vôlei, se divertiu e tudo mais. E assim, a gente foi muito bem acolhido, né? Sim. E aí a Luísa era pequena. Aí a gente foi para uma noite do hambúrguer. Chegamos lá, fizemos uma noite do hambúrguer na casa de um membro. E aí o pessoal sabe que o meu marido era da luterana e tudo mais, que ele tocava outro tipo de música. E aí o pessoal meio que cedeu aquele momento para tocar outros tipos de música, não só gospel, né? Não só da igreja. Mas cederam ali para ele tocar músicas do mundo, mas música assim bem de boazinha, bem tranquila, assim, né? Não era baixaria. Não, não, bem tranquilo. E aí ele tocou ali, deram o violão na mão dele, meu marido ele toca baixo, mas ele sabe tocar um pouco de tudo. Aí tocou ali violão e tal, ele se divertiu, ele se sentiu muito, muito assim, abraçado, sabe, muito à vontade, se sentiu em casa, sabe? Que massa. E aí, ali o olho dele já brilhou, né? E o meu muito mais, né? Eu tava com a minha pequena e aí as pessoas da casa, deixa ela, brincando, não tem problema, é criança, e não sei o que, falava, tá. Aí um dia fomos pra igreja, aí eu fui com a minha filha. Não sei se tu lembra, mas a minha filha pequena dava muito trabalho. Chorava, gritava. Ela mais chorava do que qualquer outra coisa, né? Foi bem difícil essa época dela. E mesmo assim, eu disse, eu vou pra igreja com a Luísa chorando, ela só vai chorar e não sei o quê. Aí, não, vem aqui, ó, aqui na sala tem a TV, passa como se fosse online ali e tal, o pastor tá falando lá, tu escuta aqui e tal, fica aqui com ela, fica à vontade, não sei o que, a gente sabe como é que é e tal, fiquei ali com ela. Daqui a pouco, não, daqui ela, vai lá assistir o culto. Aí ficaram com a minha filha para eu não, a Daiane tava junto, mas era uma outra moça, né, a Geise, daqui ela para mim, eu fico com ela e tal. E ela ficou com a minha filha para mim poder assistir o culto. Sim. Aí a Luísa chorava, eu escutava, dava agonia, daí ela, fica aqui, tá tudo bem. Aí a Geise estava lá com ela e se distraindo com ela lá e tal. Então assim, eu fui muito bem acolhida, né? Aí uma noite de jogos, esse foi o que mais assim, uma outra noite de jogos, a Luísa fez nas fraldas. Eu disse, e agora? Eu sou um pouco desastrada, sou desajeitada, como é que eu vou trocar essa menina? Aí veio a Geise e falou, eu vou lá contigo no carro, vamos lá, eu vou lá contigo. Eu disse, meu Deus, essa moça nem me conhece, gente, ela vai trocar a fralda da minha filha, como assim? Aí ela disse, não, eu vou lá contigo, eu te ajudo, não sei o quê. Aí ela foi comigo, me ajudou, me orientou, assim e tal. Aí, parece mãe de primeira viagem, mas é porque a minha filha pequenininha, infelizmente, não era uma menina muito fácil, assim, né? Aí, enfim, ela me ajudou muito, assim, que dali me chamou muita atenção, sabe? Foi muito bem acolhida, muito tratada pelas amparada, pessoas, muito sua família inteira, respeitada, na verdade, né? muito respeitada, assim. O pessoal tudo assim. Aí peguei esse, não, cara, é esse lugar, assim. Aí eu comecei a orar para Deus, para ele me guiar, para mim estar fazendo a escolha certa, porque querendo ou não, assim, num relacionamento, né, os dois têm que estar equilibrados, os dois têm que estar de apoio, de acordo ali um com o outro, e de preferência juntos, né? Só que eu sabia, na minha cabeça, ele não ia abrir mão da luterana, né? Sim. Ia ficar lá e ele na luterana e eu na adventista, assim.
eu comecei a ir para a igreja lá, ele me levava, ele frequentava, ele assistia, ia para salas jovens, né. Sim. Então o que mais me encantou foi as jovens, a escola sabatina, eu era apaixonada pela escola sabatina. Era o meu momento, assim. Aí depois teve o PG, Sim. aí eu comecei a participar do PG. Aí pronto, eu me encantei mais ainda, me apaixonei mais ainda, porque eu gosto de falar, eu sou muito tagarela, e eu gosto de contar as minhas histórias. E aí o pessoal lá não teve preconceito comigo, não teve assim: "Ih, Sabrina fala demais, ai que chata. Ai, lá vem ela de novo". Não, eles até debochavam, tiravam sarro de mim ainda, tudo mais. Aí depois teve o Jean, que ele começou a ser professor, aí ele já olhava pra mim assim, eu já sabia: "Ó, tem que falar menos". Aí, mas assim, a turma inteira da escola sabatina, do PG, acolheram muito bem a nossa família, me acolheram. Então assim, isso foi me atraindo cada vez mais, sabe, me chamando cada vez mais, cada vez mais. Não larguei mais. Eu Amizade, as amizades que você foi fazendo eram amizades ali no meio cristão. Acabou que você ganhou uma família nova e ainda com isso começou a ficar mais próximo de Deus, né? Que uma é, coisa vai ajudando com a outra, é, né? foi onde eu mais me aproximei. Foi onde eu mais me aproximei, porque daí o PG tinha muitas coisas, então às vezes tinha que estar Estudando e estudando, tal. aí a escola sabatina tem essa questão da lição durante a semana, Tem que cada dia estudar, tem que vai aprendendo estudar, mais, né? e aí tem os debates, para mim era a melhor parte, chegar na escola e debater sobre o que Conversar a gente sobre, né? O que cada um estudou, dava a sua opinião, era é, muito bom mesmo. então assim, isso aí para mim era mágico, assim, para mim não pode parar nunca, tem que Que bom. Então, você foi muito bem acolhida assim pela igreja, as pessoas ali dos jovens, né? Não só você, mas sua minha família esposa, seus filhos. Isso fez total diferença assim para que você quisesse mudar de religião, digamos assim, né? sim, foi, Que bom, foi. que bom. E aí o pastor também, né. Porque Ah, daí o pastor Eliezer Flor pegou sim, um dia, combinou com a Daiane, e aí a gente foi lá de noite, isso antes de eu me batizar, no caso, né. E aí ele me passou um estudo, né, um estudo não tão grande, porque eu já sabia de algumas sim. coisas, né, porque eu já estava estudando, mas ele me passou um estudo até para eu ter certeza Se queria se mesmo, né? era isso que eu queria, né. Então ele também me ajudou bastante, até foi ele que me batizou, né. Sim, E depois ele me passou mesmo depois de me batizar, ele me passou um outro estudo, tudo, então, assim, foi bem legal também, ele me ajudou bastante deu um também. apoio, né? É, uhum, Isso que ele é bem ocupado, né? Tem bastante gente para ele, uhum. para ele, digamos assim, cuidar, né? Foi, e mesmo assim ele conseguiu Deu atenção. uhum. Legal. Eu queria saber se você enfrentou algum tipo de crítica, sei lá, família, amigos, depois que você foi para a luterana ou até depois que você foi para a adventista, por exemplo, pelo fato de agora você ser cristã, assim, você enfrentou? Como é que você lidou com isso, assim? Porque todo mundo enfrenta, né? Quer dizer, você tem outras amizades, você andam junto em um determinado lugar e agora você escolheu ir para a igreja. Aí você não vai mais andar com aquelas pessoas porque aquelas pessoas vão para lugares que você não vai mais, né? Então às vezes tem esse preconceito, digamos assim, que a pessoa virou crente. E às vezes também as pessoas da nossa própria família também começam a tratar a gente um pouco diferente. Eu queria saber se você sofreu com isso quando você passou a ser cristã, porque talvez quem esteja assistindo tenha esse medo ou esteja também passando por isso. É, assim, na questão da Umbanda, eu pensei que eu ia ser muito criticada, Sim, vou ser sincera, assim, mas não, não, né? não, não, até minha mãe de santo ainda falou: "Não filha, se é isso que tu quer, segue teu caminho, teu destino, né, tens que estar onde tu se sente confortável", eu não posso mentir, tá. Sim, Ela ainda me apoiou, sim, sim, isso aí eu não posso, até porque, assim, mesmo sendo da Umbanda eu procurava casas, assim, aham, mais tranquilas e tudo mais, né. E aí ela me apoiou tudo, o nome dela é Fabiana, ela me apoiou. Eu não posso que falar um legal, "ai", Depois até ela me procurou, perguntou se estava tudo bem, como é que eu estava, que legal. sabe. Mas sim, tive que me desfazer de amizades, porque assim, ó, eu uso o exemplo de uma pessoa ah, com vícios, né. Sim, Se você usa determinadas, drogas ilícitas, assim, tu tens que se afastar daquele grupos, né, pra te não ter a tentação e aí de de, repente de ter a sim, recaída. Eu uso esse exemplo, sabe. Então, assim, eu tive que me afastar das pessoas para eu poder seguir o meu caminho tranquila sim, né, e as pessoas entenderam,
não me criticaram, pelo menos não na minha frente. Que bom. Vai que por trás, né? Que bom. Mas, assim, na minha frente não. E as pessoas viram a mudança, né? Porque, assim, a gente mudou muito. E eu mudei muito quando eu fui pra luterana, já como pessoa, né? Sim. Eu mudei bastante, meu casamento mudou bastante. Então, assim, as pessoas viram isso, porque foi muito nítido, Sim. essa mudança, né? E até tinha comentários de amigos próximos que falavam, né? Nossa, como tu mudou, como tua vida mudou e não sei o quê. E da minha família também não teve problema nenhum, porque a luterana é uma igreja mais tranquila, digamos assim. Não sei se essa palavra é certa a se dizer, mas é uma igreja mais tranquila. E eu vou ser sincera também, assim, ó. E se tivesse crítica, e se tivesse. Eu ia dizer assim, ó, gente, desculpa, é o que eu quero, é a minha vida, é o meu destino, é o meu caminho, é o que eu quero pra mim. Então, né? Mas eu tive que afastar de amizade, sim, afastei, não tenho mais contato, nada. É uma ou outra pessoa só que a gente não se vê, mas de Troca vez uma em quando ideia e tal, né? se fala, é bem raro ali e tal. Mas eu me afastei sim. E quando eu fui para Adventista, aí já teve. Aí foi mais. Foi. De pessoas bem próximas, assim. Ah, vai para aquela igreja que não. Ai, sábado. Ai, não come carne de porco. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Teve bastante. Daí eu senti. Sim. Quando eu fui para Adventista, daí, principalmente o meu marido. Assim, ele não sei se percebeu alguma coisa e tal, mas eu sim, que quem tá de fora percebe melhor. Uhum. Então a gente teve aqueles olhares críticos quando a gente foi para Adventista. Isso teve. Só que as pessoas souberam respeitar. Sim. Eu acho que na verdade assim, elas respeitaram porque a gente deu respeito. Sim. Né? A gente não ficou assim, ai, não vou para tua casa porque hoje é sábado. A gente não falava isso, sabe? A gente simplesmente ia, a pessoa convidava, a gente ia, Sim. a pessoa vinha na nossa casa, tudo normal, assim. A gente só se preparava tudo durante a semana, Sim. né? Como tem que ser. Mas teve a questão da crítica por conta disso, né? Sim. Porque a família do Luiz, né? Inclusive eu vou gravar com ele daqui a pouco, eles são luteranos, né? A maioria das pessoas. boa parte é luterana. Então, ela, pô, vai pra outra igreja e tal. Então a gente sentiu, assim, essa diferença, assim, né? Esse baque, esse susto. Mas eles super nos respeitam, Sim. Principalmente, assim, a tia do Luiz. Meu Deus, assim, ela vai fazer um cachorro quente. Ela vai fazer um cachorro quente, alguma coisa. Ela sempre faz de frango, linguiça, salsicha de frango, ou de peito de peru, que nem sabia que existia. Ela que apresentou pra gente. Eles cuidam muito com a gente, sabe? A gente nunca pediu nada. A gente fala, não, faz normal e não sei o quê. A gente come o molho, sabe? Não, ela sempre nos respeita, sabe? É um respeito, assim, muito grande, uma atenção muito grande, um cuidado muito grande com a gente que ela tem. E até ela que fez o aniversário das crianças, né? Do Luiz Miguel e da Maria Luísa. Aí a maioria ia ser pessoas que comem salsicha de porco, salsicha comum, né? Mas não, ela fez de frango. Muito mais caro, né? Que é para todo mundo poder comer, para todo mundo se sentir bem, para não ter que, não, vou fazer 2 tipos e ainda se confundir, sabe? Não. Ela fez questão de fazer tudo de frango. Que bom que eles respeitam. Com esse respeito com a gente, E essa aqui é a Maria Luísa, a minha filha mais nova. E então, assim, eles vão fazer comida lá, eles evitam usar banha, porque aqui no interior eles usam muita banha de porco, né? Então, quando a gente vai comer na casa, eles evitam o máximo que eles podem de usar banha de porco. Vão fazer pizza, eles tentam não botar presunto. Assim, gente, é incrível, sabe? É incrível, assim. Então, se alguém tá passando por esse processo de mudança, com medo, não precisa ter medo, porque Deus, ele age, ele trabalha quando a gente confia nele 100%, né? Quando a gente se entrega para ele, de fato, assim, ó, tá nas tuas mãos, de fato, não só da boca para fora. Sim. Né? Quando você tá lá no seu coração realmente confiando naquilo, ele vai agir. Pode demorar, mas ele vai. A gente resistir também, né? Porque se vocês... quando fosse pra casa da, sei lá, da sua sogra, alguém assim, se tem, vamos supor, vai comer carne de porco lá, e vocês não comem. Mas lá ela fez e vocês iriam comer. Então vocês iriam estar sempre abrindo brechas e ninguém ia respeitar vocês. Ninguém ia respeitar,
O importante é a gente resistir e se colocar no nosso lugar, assim, não é ser grosso com ninguém, mas é simplesmente você só impor ali as coisas. Imagine se, exemplo, eu sou alérgico a camarão. Antes de eu Aham. ser da igreja, eu ia comer, eu ficava muito mal, a garganta aqui, nossa, meu Deus. Sim, Então, mesmo que hoje eu não pudesse comer o camarão, porque a já não gente, ia comer. já não iria comer, então eu iria chegar para as pessoas e ia falar, pô, eu sou alérgico. E E porque qual não é a pode falar: diferença? "Eu não vou comer, Cara, não eu não como como". porque Eu diante não do que eu como. acredito, Deus falou que se alimenta e aí eu não como, É. entendeu? O meu filho, ele é um exemplo para nós, tá? Vou ser bem sincera, meu filho de 8 anos, ele é um exemplo para nós, os pais dele. Porque assim, a gente foi um dia comemorar um aniversário, né, e era num restaurante. Aí eles pediram primeiro, lá é um restaurante tem pizza, porque como é interior, né, então não tem Sim. muita, então assim, é pizza e porções junto. Aí ele já tá acostumado que eles sempre pedem porção. A pizza veio com bacon. Aí meu marido, achando que não ia ter outra coisa e tal, ele acabou comendo, porque também, pô, é aniversário, eles estão pagando, foi no Sim, restaurante, não sim. foi na casa, não era Aham. um almoço, uma coisa, sabe? Não, fui lá no restaurante então. Então meu marido acabou comendo. A pizza, não a que tinha, a portuguesa, acho que é a que tem presunto e tal. E na outra era com bacon, frango com bacon, sei lá, brócolis com bacon. E aí o Luiz falou: não, filho, come só dessa vez. Filho, come, só dessa vez, né? Senão as pessoas vão ficar um pouco chateadas, porque, poxa, vieram pro restaurante, estão pagando isso e aquilo, e tu não vai comer nem um pedacinho e tal. Não, pai, eu não vou comer. Porque na Bíblia Deus ensina que não é para comer, eu não vou comer. Ele pegou e saiu, foi brincar com os amigos. Aí, tá. Ele foi, daqui a pouco, a pessoa lembrou que a gente não come porco. E aí falou, pede uma pizza assim, assim, assim e tal. E aí veio a pizza de frango sem bacon. E depois veio a porção de carne e frango. E uma outra porção de carne, frango, calabresa e nananana. Aí sim, meu filho veio e daí comeu. Aí ele comeu a pizza de frango, a de queijo e aí comeu a porção de carne. Então, Eita. assim, ele é um exemplo, sabe? Sim, Ele é bem determinado. que Não bom. pode, não pode, não vou, não vou. Que É, legal, que ele é uma criança, né? e ele já dá o testemunho dele. Com certeza. Giandre, se você pudesse falar alguma coisa, de repente tem alguém que nesse momento está se sentindo muito perdido, aconteceu algo, sei lá, na vida da pessoa, ela tá sem chão, ela não sabe de fato o que fazer, assim. Às vezes ela caiu nesse vídeo e está aqui escutando o seu testemunho. O que que você falaria, assim, para essa pessoa? Eu acho que procurar alguém da igreja para conversar, porque a gente precisa, né, de um apoio emocional de alguém. Então, encontre alguém, converse, desabafa, conta o que está acontecendo, conta o que você está pensando, se abra de verdade, procure ajuda de verdade, não tenha medo de procurar a igreja, não tenha medo de dizer não gostei dessa igreja e ir para outra, Sim, né, onde você se sinta realmente confortável. É difícil no começo a gente acreditar que Deus vai realmente agir na nossa vida, que Ele vai cumprir a sua promessa, mas Ele vai. amém. Ele vai, mesmo que tá demorando. Mas a frase que a gente fala, né, é no tempo de Deus. E realmente é no tempo de Deus, né? Se dependesse de mim, há 3 anos atrás eu estaria morando aqui onde eu estou morando hoje, mas foi no tempo de Deus, então eu tô morando aqui só há um Sim, ano, né? A gente está comemorando um ano que eu tá sei, é em morando aqui. fevereiro. Então, eu era muito ansiosa com isso, eu dizia, tá, Deus, tu fala para mim que eu vou conseguir morar naquela casa, mas nada tá acontecendo, nada tá andando, nada acontece, não sei o quê. Não que eu tinha dúvida que eu viria para cá, mas a questão é que nada estava acontecendo Tava para isso, demorando, né? não tava, nem um passo tava Nem um dando. passo, nada, assim. Então, cheguei ao momento e pensei assim, acho que, na verdade, eu tô confundindo a minha emoção com o que Deus quer realmente falar para mim, né? Eu Sim, cheguei a pensar assim, mas é porque tem o tempo de Deus, né? A gente é muito ansioso, a gente é muito apressado, e Deus fala pra gente não ser ansiosos, né? Então, assim, a pessoa que tá se sentindo mal, que tá ruim, procura ajuda de verdade, procura igreja. Ah, mas eu fui lá e não gostei, mas vai na outra, se dê essa chance, dê essa oportunidade,
porque por experiência própria a tua vida vai melhorar. Amém. Vai melhorar. E até assim, ó, às vezes até na nossa igreja adventista, se tu vai em uma igreja adventista e, cara, lá você não foi tratado bem, às vezes nem é o problema com você, sei lá, às vezes a pessoa que tá na Que tava recepção, num dia ruim, não não é, soube às vezes separar. não é nada com você, e você talvez foi tratado de um jeito do qual você não gostou. Cara, vai lá outra vez de Outro novo. dia, Pô, isso. se foi a mesma pessoa, tenta aí um dia que aquela pessoa não esteja lá e beleza, pô, realmente aqui parece que o lugar não é muito legal. E procura outra, porque já aconteceu até É, comigo, assim, entendeu? Dentro da nossa própria igreja, assim, adventista de um sim. modo geral. Pô, fui em uma, não curti muito, mas já fui na outra, pô, foi bem legal, o pessoal me acolheu, eu consegui fazer Uhum. amizades e tal. Então é importante isso, né? A pessoa não desistir ali, porque nem todas as igrejas são iguais, É, o assim. exemplo agora, né? Eu mudei de igreja, eu ia na Sim, Forquilinhas, agora eu vou na Palhoça. E lá na Palhoça eu me senti um peixe fora tá d'água. demorando assim, né, pra você. É, eu não tô conseguindo me adaptar, Sim, sabe? Porque lá o pessoal é mais na dela, sabe? sim, Então eu já sinto essa diferença, assim, o pessoal são mais na deles, não são de ficar puxando conversa, não são de te chamar e tal. Então eu sinto muita falta disso, desse calor humano, sim. Na Forquilha a gente né? era mais próximo, É, assim, né? mas assim, eu vou deixar de ir na igreja por causa. Não, porque eu gostei muito do pastor, eu Sim, gostei muito da prédica dele, eu gostei muito do que. Então, e é isso que importa. Eu não tô indo pra igreja por causa de pessoas. sim. Faz diferença? Faz diferença. Mas você tá indo atrás de quê exatamente? Qual é a tua busca? Não, eu tô indo atrás, na verdade, para ficar mais perto de Deus e tal, para escutar mais a palavra. Então tá, gostei do pastor, gostei, ele é ótimo, ele dá uma boa prédica, ele ensina muito bem, eu consigo entender tudo que ele fala. É aqui que eu vou De um ficar. modo geral, a igreja é uma igreja boa, né? A igreja é Só muito não, boa. talvez Eu só não você não conseguiu ainda consegui. se enturmar e tal, Isso. porque são pessoas diferentes da outra que você frequentava. Sim, exatamente. E aí lá, como eu tenho a Luísa, eu vou pra fora, né? E eu fico lá fora. Ninguém vai atrás de mim como era na Forquilinhas, né? Sim, Não, não, vamos pro culto, deixa ela criança. Não, não teve isso. Então, é essa a diferença que eu falo, sabe? sim. Mas é o mal das pessoas? Não, é questão na deles. Tipo assim, ela sabe o que faz, ela é mãe, ela sabe. Vai ver a Geise que tinha mais esse perfil de, É, pô, vou ela é ajudar a professora, né? mãe e tal, Hoje em né? dia eu sei que ela é Ela é professora. professora, às vezes é ela mesma que tem esse perfil Isso, é o e perfil dela. encaixou de no momento onde você Que eu estava precisava. procurando, estava precisando, ela estava lá, Isso, entendeu? como poderia ser ao contrário, eu poderia ter ido também na Forquilinhas, Sim. ela não estar presente E e aí você ficar, ninguém me dá atenção, exatamente. sabe? Poderia ter acontecido, Sim. mas a igreja era boa igual, porque as prédicas eram boas iguais e tal, Sim, sim. então isso não ia impedir de eu ir, sabe? Só que foi a minha experiência, então estou falando da minha Sim, experiência, sim. né? Assim como agora na da Palhoça, assim, o pessoal é mais na deles e tal, meio frio, assim, eu digo, né? Mas não que eles são, não, nada a ver, é É porque é só o cada um, jeito. é o jeito deles isso. Mas eu deixei de gostar? Não, Sim. né? Eu gosto de ir lá, é uma igreja muito boa, tem bastante membros assim, e como eu falei, cara, eu gostei da prédica do pastor e é isso que importa, sabe? Sim. Eu consigo aprender com o que ele prega, eu consigo entender o que ele prega, então, Legal. Então, Geandra, muito obrigado por ter compartilhado de seu nada. testemunho. Eu sei que você tem muitas histórias. Talvez numa próxima oportunidade a gente converse de novo, porque eu sei que tem muita coisa. Tem a parte que vocês vieram morar aqui. Eu lembro que o Luiz trabalhava lá, queria sair do emprego, É, todo aquele rolo que aconteceu. é, Talvez a gente pode se encontrar depois para poder falar disso, né? Inclusive eu vou gravar com o Luiz, não sei muito bem o que ele vai falar, sim. Esse aí é mas mais o testemunho da minha fé também, é, né? mas acho que a gente depois pode conversar de novo sobre outros Sim, com pontos. certeza. Muito obrigado, viu? Por nada. Espero que as pessoas que assistam de fato façam diferença assim na vida delas, né? Porque E quem está assistindo, se quiser, de repente, conversar, sim, tirar dúvida até comigo, de repente, né, sim, pode deixar escrito lá e a gente procura a sim, pessoa para conversar. sim, a gente pode manter esse contato aí. Se Que tem alguém gente que quiser, tem dúvidas, pode né? comentar ali. Às vezes a pessoa tem uma história parecida com a sua, né? Sim, Só exato. deixar comentado ali no YouTube ali que depois a gente pode tentar entrar em contato. Acho que vai ser uma bênção, né? É,